Alô pessoal, aqui é o professor Leonel Vargas. Vamos gravar uma live hoje, dando continuidade aos nossos estudos. Iremos abordar em primeiro plano aqui a continuação dos produtos notáveis. Hoje veremos o cubo da soma e o cubo da diferença. Eu farei uma multiplicação algébrica para não precisar decorar a regra prática, e nós vamos determinar a regra prática no final através do resultado. É uma maneira que eu tenho da gente não precisar mentalizar, decorar essa regra prática. A gente vai fazer a distributiva, né, pela multiplicação algébrica, vai chegar no resultado e depois vai definir a regra prática. Mas para a gente retornar ao assunto, a gente vai fazer o quadrado da soma e o quadrado da diferença, e depois o cubo da soma e o cubo da diferença, de dois termos. Onde é que entra esse cubo da soma e o cubo da diferença? Futuramente, quando vocês estiverem mais adiantados no conteúdo, que vocês forem estudar o binômio de Newton, que vão estudar polinômios, essas coisas assim, aí que vocês vão trabalhar com graus maiores, com polinômios maiores, vocês vão precisar saber desenvolver. E já vão tendo em mente o seguinte: se eu tenho um quadrado de uma soma, no meu resultado eu vou ter 4 termos, é um a mais. Se eu tenho um cubo de uma soma, eu vou ter um a mais também, então aí eu vou ter 4 termos. Se eu tiver elevado na quarta, eu vou ter 5 termos e assim por diante. Então, quer dizer que ele vai crescer na ordem do segundo termo e vai decrescer do primeiro termo. Ele começa no grau que ele tem início, no caso ali, e vai decrescendo, por exemplo, se for A e B, A mais B, ele vai decrescendo em A até chegar o A na zero, que vai ser o valor do 1 lá, e vai crescendo a partir do B1, B2, B3, depende o expoente que a gente vai trabalhar. Vocês vão ver isso aí na prática, a gente vai mostrar agora aqui, tá? Vamos ver aqui. Vamos começar primeiro com o quadrado de uma soma, para a gente poder introduzir o conteúdo. Então eu tenho aqui A mais B elevado ao quadrado. Isso aqui é um quadrado de uma soma de dois termos. O primeiro termo aqui é o A, o segundo termo é o B. Se tivesse que saber decorar a regra prática, a gente diria assim, ó: o quadrado de uma soma de dois termos, sejam eles A mais B, o primeiro e o segundo termo, é igual ao quadrado do primeiro mais o duplo produto do primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Isso aqui, ó, para decorar essa regra prática, ela vai se tornando um pouco difícil. Então, o que a gente faz? A gente faz uma multiplicação algébrica aqui. A mais B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B, que multiplica A mais B. E aí a gente faz a distributiva, ó, multiplica cada termo, tá? Então vai ficar A vezes A é A ao quadrado. Não é a mesma coisa que A mais A. A mais A é 1A, mais 1A são 2As. Aqui é 1A vezes 1A. Então é A ao quadrado. Aí o A agora vai multiplicar pelo B. A vezes B mais AB. Cuidado da regra de sinal, né? Mais com mais é mais na multiplicação. B vezes A é a mesma coisa que A vezes B. Eu coloco então aqui
mais A vezes B, que é a mesma coisa que B vezes A, mas como eu vou ter que juntar depois, aí eu deixo assim para não me enganar. E B vezes B é B ao quadrado. Agora aqui os termos semelhantes, aqui o AB e o AB, eu vou juntar. Então deu quadrado do primeiro, 1AB com mais um outro AB, eu tenho 2AB. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, que é A vezes B, e mais o quadrado do segundo, que é o quadrado de B, que é B ao quadrado. Então essa seria a regra prática, que teria que decorar, teria que saber ela decora, assim, teria que fazer um esforço um pouquinho maior. Mas aí qual é o dispositivo que eu fiz? Eu faço o desenvolvimento algébrico e depois eu leio aqui, ó, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo e mais o quadrado do segundo. Essa é a regra prática. Eu, em vez de ter que decorar a regra para desenvolver, eu desenvolvo para depois saber a regra. É a mesma coisa, só que se torna mais fácil. Agora eu vou fazer aqui o quadrado da diferença de dois termos. Eu estou usando A mais B, mas pode ser qualquer letra. Poderia ser Z, Z mais Y, ou X mais Y, a letra que eu quisesse. Então aqui eu vou fazer A menos B. Esse aqui é o quadrado de uma diferença de dois termos. Quadrado de uma diferença de dois termos, que é igual a A menos B, que multiplica A menos B. Por quê? Porque é o quadrado, ó. O quadrado está dizendo quantas vezes a minha base vai ser multiplicada por ela mesma. E a minha base aqui é A menos B, A ao quadrado. Então é A menos B vezes A menos B. Vou fazer a mesma multiplicação algébrica aqui, termo a termo. A distributiva, né? A vezes A vezes B. Só cuidar do sinal, que agora aqui é menos. Menos B vezes A, menos B vezes B. Então vai ficar assim, ó. A vezes A, os dois têm o mesmo sinal, vai ser A ao quadrado. Menos B vezes A é a mesma coisa que menos AB. Menos com mais dá menos, e B vezes A é BA, e A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Então, menos AB, e depois eu estou multiplicando esse aqui, ó, A vezes A ao quadrado, A menos B, menos AB. Agora eu vou multiplicar esse outro aqui, ó, menos B vezes A, menos AB. Menos vezes menos aqui vai dar mais, B vezes B, B ao quadrado. Não se esqueçam, B ao quadrado é diferente de 2B. 2B seria menos B com menos B, daria menos 2B. Mais B, mais um B com mais um B, mais 2B. Mas aqui é vezes, então tem que aumentar no expoente. Então aqui eu vou juntar os termos semelhantes, ó. Eu tenho A ao quadrado, eu tenho menos 1AB, com menos 1AB eu tenho menos 2AB, mais B ao quadrado. Agora que eu vou fazer a leitura de acordo com a regra prática que eu deveria ter feito no começo, que eu deveria ter feito pela regra prática. Aí não precisaria fazer cálculo, mas aí eu não ia aprender a fazer a multiplicação algébrica, que a álgebra também faz parte. Como é que a gente vai trabalhar matemática se não conhece álgebra, se não conhece geometria, se não conhece outras formas decimais? A gente tem que conhecer várias partes da matemática para ter o domínio da matemática. Então aqui nós temos um quadrado da soma e aqui um quadrado da diferença. Agora nós vamos para o cubo. Aí no cubo eu tenho uma dica assim, ó. Se eu não sei de cor, mentalmente, qual é a fórmula do cubo da soma ou do cubo da diferença de dois termos, eu faço uma multiplicação algébrica. Como é que eu vou chegar no cubo de uma soma?
Eu pego um quadrado de uma soma de dois termos e multiplico pela uma soma de dois termos. Então, aqui eu tenho um quadrado, mais outra vez aqui eu vou ter o cubo. Isso aqui vai dar A na terceira, A mais B na terceira, ao cubo. Então, como eu já sei como é que resolve o quadrado, eu resolvo o quadrado aqui, que agora já sei decora, ó, quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Vocês estão vendo que agora já estou fazendo direto. Mais o quadrado do segundo, que é B ao quadrado. Vocês viram que aqui eu não fiz a multiplicação lá? É a mesma coisa, porque agora eu já sei decora a regra prática, né? Então, o quadrado de uma soma de dois termos, primeiro termo é A, segundo termo B, aí elevado ao quadrado, é igual ao quadrado do primeiro termo A, mais duas vezes o produto, que é uma multiplicação, de A vezes B, que é o primeiro vezes o segundo, e mais o quadrado do segundo, que é B, que B é o segundo termo. Aqui deu o resultado de um quadrado da soma. Agora eu vou multiplicar por mais uma vez para mim achar o cubo dessa soma. Então, pego o A ao quadrado e multiplico por A aqui, vai ficar A na terceira. É A na segunda vezes A na terceira. A na segunda vezes B, A na segunda B. Então eu multipliquei o primeiro termo pelos outros dois ali. Agora eu vou pegar esse aqui. 2AB vezes A vezes A é A na segunda vezes B. Então vai ficar mais 2A na segunda B. E mais 2AB na segunda. Que eu estou multiplicando isso aqui por esse aqui agora. E agora eu vou multiplicar esse B na segunda vezes B, que vai ser B na terceira. Vamos ver se a gente se perdeu em alguma coisa aqui. A na segunda vezes A da A na terceira. A na segunda vezes B dá A na segunda vezes B. 2AB vezes A dá 2A na segunda B. 2AB vezes B dá 2AB na segunda. E depois B na segunda vezes A. Tá faltando coisa aqui, ó. Ficou 2A na segunda B. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Já tá faltando coisa aqui, ó. A multiplicação não tá correta. Aqui deu um probleminha aqui. Viu como é difícil raciocinar dessa forma aqui? Vamos desacreditar, vocês me perdoem aí, vamos desacreditar isso aqui e vamos fazer a multiplicação de novo ali. A na segunda vezes A dá A na terceira. A na segunda vezes B dá A na segunda B. Agora vamos devagarinho. 2AB vezes A dá 2A na segunda B. 2A na segunda B. E 2AB vezes B dá 2AB na segunda. Agora vamos para o terceiro termo. B na segunda vezes A dá mais AB na segunda e mais B na terceira. B na terceira. Vamos juntar os iguais aqui. Vamos juntar os iguais. Eu tenho aqui 2AB com 2AB aqui, esse aqui. Eu tenho 2AB2 com 2AB2 aqui. Ó. Então, como é que ficou aqui? Ficou A na terceira, mais 3, A na segunda B, mais 3, A, B na segunda,
mais b na terceira. O que a gente tinha falado no início, quando a gente começou a conversar? Quando o expoente for 3, acrescenta quantos termos? Mais 1. Então, quantos termos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, tá certo nosso desenvolvimento. Deu só esse imprevisto aqui, mas isso aqui vocês não vão levar em consideração, porque isso aí sempre vai haver algum problema assim, a gente vai ter esse tipo de problema. Sempre poderá acontecer, não deve acontecer, mas às vezes acontece. Outra coisa aqui, ó, quando é um quadrado de uma soma aqui, ó, que aqui é 2, no resultado final fica 3 termos aqui, ó. Por que aqui deu uma enrolada e parecia que ia dar mais termos? Porque ele não tinha sido feito o ajuste dos termos semelhantes, e aí quando a gente não ajusta os termos semelhantes, não está completa a nossa equação, nossa expressão no caso, né? E aqui ela ficou, ó. Agora a regra prática, como é que eu leio aqui? O cubo da soma de 2 termos é igual ao cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, e mais o cubo do segundo. Aí vocês observem, ó, de A na terceira ele foi decaindo para A na segunda e para A na primeira. E aqui, quando eu tenho o A na segunda, que ele foi decaindo, ele foi aumentando em B. De B na 1 para B na 2 para B na 3. À medida que ele decai em A, ele aumenta em B. É bem assim. Então eu espero que vocês tirem um print aí disso aí, ou vão recorrer ao YouTube, ao meu canal aí, né? E vocês vão, a hora que precisar, vão buscar isso aí. E nós vamos desenvolver agora o cubo da diferença. Vocês vão ver que só modifica o sinal. Aqui eu tenho um cubo de uma soma e agora nós vamos fazer o cubo da diferença. Para fazer o cubo da diferença, eu vou precisar também trabalhar com o quadrado da diferença. Aqui, ó. Eu vou trabalhar com o quadrado da diferença e vou multiplicar por essa diferença ali também. Então vamos lá. A gente fica meio enrolado, assim, fica nervoso, mas não pode. Nós temos que ter tranquilidade. Como é que eu vou passar tranquilidade para vocês se eu não estiver tranquilo? Eu também tenho que estar tranquilo, né? Até para passar uma certa tranquilidade para vocês. E outra coisa, a matemática, ela só tem 3 jeitos dela entrar na nossa vida. Através da audição, através da visão e através do exercício que a gente faz com as nossas mãos. De outra forma, não se aprende matemática. Não se aprende matemática olhando simplesmente. Pode olhar o vídeo 200 vezes. Se vocês não pegarem uma caneta e não transpuserem para o papel aquele conhecimento que está sendo passado ali, e só buscar na hora que vocês precisam, vocês não vão fixar. E é interessante que vejam mais de uma vez o vídeo. E também é legal assim que vocês deem o seu like, assim, compartilhem com outros, ajudem outros que têm dificuldade, façam comentários, façam sugestões, mande alguma coisa. Eu não me importo com a crítica, eu acho que a crítica ela é sempre construtiva e nós estamos aqui aprendendo junto. Tanto é que até o professor ali se enganou ali, se deu conta na hora. Então, quer dizer assim, é importante que a gente se ajude. Nós aqui não somos adversários, nós aqui somos companheiros uns dos outros. Nós temos que compartilhar o nosso conhecimento, temos que participar e fazer com que todos tenham benefício. E se vocês quiserem se inscreverem no canal, ficarei muito satisfeito. Se apenas quiserem visualizar o vídeo, também ficarei satisfeito. Mas quanto mais tiverem aptos aí, né? Vão acionar o sininho, vão dar o like, vão compartilhar, vão fazer comentários, vão passar para frente, né? E a gente está aproveitando esses momentos aí para fazer esse compartilhamento. Então aqui, retornando à outra parte, vamos fazer o cubo da diferença.
Então, A menos B ao cubo. O que eu falei para vocês? Eu falei que aqui nos termos eu posso utilizar a simbologia que eu quiser, a letra que eu quiser. E se eu quiser substituir por números, eles também vão me dar um valor que vai corresponder a essa subtração aqui e elevada a esse cubo aqui. Então o cubo da diferença é a mesma coisa que um quadrado da diferença multiplicado por A menos B, por outra diferença aqui também. Como eu já sei decor aqui esse aqui, e aí eu só multiplico por esse, né? Então como é que fica aqui? Quadrado da diferença aqui. Como eu já sei agora, que a gente já desenvolveu no passado ali, então, quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos. Multiplicando por A menos B. Mais uma vez, para quê? Para chegar no cubo da diferença de dois termos. Vamos fazer termo a termo. Estou fazendo aqui, ó. A ao quadrado vezes A na terceira. Menos 2AB vezes A, menos 2A2B. Eu multipliquei esse termo aqui por esse aqui. Agora eu vou multiplicar A ao quadrado vezes A da A na terceira, A na segunda vezes menos B. Aqui já deu também outro probleminha de novo. Vamos ver aqui. A na segunda vezes A dá A na terceira. A na segunda vezes B dá menos A na segunda B. A na segunda vezes A dá A na terceira. A na segunda vezes menos B dá menos A na segunda B. Menos 2AB vezes A dá menos 2 A na segunda B. Menos 2A na segunda B vezes B, menos vezes menos, dá mais 2A B na segunda. Mais B na segunda vezes A, mais A B na segunda. E menos B na terceira. Vamos ver quem é que é igual aqui, ó. Esse aqui é igual a esse é igual a esse. Eu acho que o engano foi só ali naquele iniciozinho mesmo. Então, aqui vai dar A na terceira. Eu tenho menos 1A na segunda B com menos 2A na segunda B. Eu tenho menos 3A na segunda B. Mais 2AB na segunda, com mais 1AB na segunda, eu tenho mais 3AB na segunda. E menos B na terceira. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Certíssimo. O que a gente tinha falado? Se o expoente é 3, ele vai dar 4 termos. E nessa multiplicação algébrica aqui, geralmente a gente se passa aqui porque a gente se esquece de fazer termo a termo. Tem que fazer termo a termo. Esse A multiplicou por esse A aqui. A na segunda vezes A dá A na terceira. A na segunda vezes B dá menos A na segunda B. 2AB vezes A dá menos 2AB.
A na segunda B, menos 2 vezes menos, aqui vai dar mais 2AB na segunda, tá aqui, e mais B na segunda A da A, B na segunda, e mais vezes menos dá menos, B na segunda vezes B da B na terceira. Depois faz o ajuste dos termos semelhantes e chega nesse resultado. Aí como é que eu leio agora a regra prática? O cubo da soma de dois termos é igual ao cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do segundo vezes o primeiro, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo e menos o cubo do segundo. Vocês observem que AB ao quadrado é diferente de A na segunda B. Aqui é o 2. O 2 aqui, ó, ele começa decrescendo em A, decresce em A, e vai crescendo em B, ó, B na segunda. Aqui é B na segunda, B na segunda. A na segunda aqui, A na segunda B. Depois B na segunda aqui, ela vai decrescendo. Ela decresce em A, ela vai decrescendo em A, aqui decresceu em A e vai crescendo em B, tá? Então, essa aqui seria uma definição do quadrado da soma e o quadrado da diferença, e depois do produto notável chamado cubo da soma e cubo da diferença. A gente fez algumas borradinhas ali, mas não vem ao caso.